O descontrole emocional de Bolsonaro é público e evidente. Tudo isso porque ele não tem informações sobre a delação de Mauro Cid. Na verdade ele até tem, mas ele não acredita nas informações que foram passadas para ele. As informações nem foram tão ruins, mas Bolsonaro acredita que Cid pode ter delatado mais. Talvez dado detalhes sobre os imóveis supostos que ele possui nos Estados Unidos. A verdade é que o pânico do Bolsonaro e todo esse descontrole vem por conta da PGR, porque sem Augusto Aras, Bolsonaro não tem mais a proteção. E o relatório final da CPI do 8 de janeiro pode ser aceito, implicando inclusive em militares que estão preocupados, ou pelo menos deveriam estar. Eu não sei se vocês repararam, mas o Bolsonaro ele está ruindo e a prisão está ficando cada vez mais naturalizada. Na sua opinião, Bolsonaro está ruindo? A prisão dele está ficando algo natural? Você vê esse descontrole do Bolsonaro? Então deixa o seu like, porque eu sei que você gosta do Bolsonaro tremendo a dentadura, e se inscreva no canal. Esse pânico todo do Bolsonaro foi revelado para nós graças a informações da Malu Gaspar ou da Bela Megali. Enfim, foi uma das duas do jornal O Globo, porque o Bolsonaro, ele próprio falou na entrevista que ele concedeu logo após o depoimento que ele não prestou, porque ele ficou em silêncio sobre a relação dele com o Meir Nigre. Ele falou que ele não tem informações sobre a delação do Mauro Cid, que ele está completamente às cegas e ele até mesmo revela isso para os seus aliados mais próximos. Então o que o Bolsonaro fez? Ele designou um general próximo a ele para conversar com o pai do Mauro Cid, o general Cid, que simplesmente submergiu depois que houve o acordo de delação premiada do Cid com o Ministério Público. Acordo de delação, premiada ou colaboração, a gente não sabe, mas houve algum tipo de colaboração. O pai do Mauro Cid passou a informação para esse general que o Cid não delatou aquilo que não viu. Ele só falou sobre aquilo que ele presenciou e não implicou diretamente o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não acreditou nisso. Então não adianta, né, pessoal? O Bolsonaro não acredita que ele é imbrochável, então como que ele vai acreditar em certas coisas? Não dá. Talvez ele nem acredite que ele seja corno, mas isso aí já é outra história. E ele está preocupado com isso, pessoal. Dá pra ver visivelmente que o Bolsonaro ele está em pânico, publicamente abalado emocionalmente. Logo depois que ele concedeu aquele depoimento para a Polícia Federal, que ele não falou nada do Meir Nigre, ele apenas apresentou um depoimento por escrito. Talvez ele nem tenha lido o depoimento, claro, porque ele é incapaz de ler. Mas ele concedeu uma entrevista que ele demonstrou um descontrole. Porque os jornalistas ficaram perguntando para ele se ele tinha participado da reunião ou não que foi delatada pelo Mauro Cid. E visivelmente abalado, com aquele puxa-saco, o Fábio Weingarten do lado, tentando tirá-lo dos repórteres, Bolsonaro não disse nem que sim, nem que não confirmou, nem negou, uma situação estranha. Ora, se ele não teve participação na reunião, por que ele não falou? Eu não participei. Aí ele começou a falar que GLO sempre foi discutida no governo. Não, desde 2019 há uma discussão de GLO. Desde 2019 vocês estão falando que eu vou dar golpe. E aí o pessoal chegou pra ele e falou assim, tá bom, Bolsonaro, mas e essa reunião do Mauro Cid? Teve ou não teve? Não, porque lá em 2019... Bolsonaro, teve ou não teve a reunião do Mauro Cid? Só faltou ele tirar a dentadura e jogar no jornalista. Eu tinha certeza que ele fosse fazer isso. Talvez agora ele não tenha mais dentadura, né? Porque ele passou por procedimentos estéticos em Goiânia. Deve ter colocado umas pontes aí, eu sei lá. Eu vejo que um dos medos do Bolsonaro pode ser sobre imóveis que ele possui nos Estados Unidos. O Rodrigo Rangel, do Metrópolis, eu ia falar da Veja não, do Metrópolis, disse que Mauro Cid ainda não delatou ou ainda não vazou a delação mais cabeluda do Mauro Cid. Isso aí deve ter umas 3 semanas mais ou menos. E a delação mais cabeluda do Mauro Cid seria a lavagem de dinheiro do Bolsonaro no exterior com compra de imóveis nos Estados Unidos. A gente sabe que lá por volta de maio, quando começou o burburinho zum 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 no Mauro Cid, o Lauro Jardim trouxe a informação de que o pior para o Bolsonaro ainda estaria por vir. E aí demorou um certo tempo para surgir a história da reunião que o Bolsonaro teve com os militares. Então eu acredito que algo nesse sentido que o Rodrigo Rangel falou pode ser que acabe surgindo contra o Bolsonaro. E ele sabe que não há mais proteção para ele na PGR. Com o término do mandato do Augusto Aras, acabou a proteção, porque Aras matava tudo no peito.
todas as investigações, todos os inquéritos, Aras arquivava. Por isso que há uma necessidade de Augusto Aras ser investigado por prevaricação e por participar da organização criminosa que o Bolsonaro comandava do Palácio do Planalto. Porque o Aras, eu vejo que ele tinha um papel. Os bolsonaristas poderiam cometer qualquer tipo de atrocidade que Aras mataria no peito e engavetaria tudo. Sem o Augusto Aras, existe a possibilidade de que mais delações sejam aceitas e outros casos agora sejam investigados, como no caso a relação ou o relatório final da CPI dos atos antidemocráticos. Por isso que eu vejo que os militares eles estão assim tranquilos demais, confiantes demais com o relatório final da CPI. Porque essa mudança na PGR os afeta também e vai afetar Bolsonaro. Segundo as informações que nós temos do O Globo, os militares sabem que há um abalo à imagem deles por conta de tudo que eles fizeram durante o governo Bolsonaro. E eles sabem também que o relatório final da CPI pode provocar desgastes. Mas eles querem apostar no tempo, porque o tempo é o senhor de todas as males, né? Ele cura tudo. Então os militares querem esperar para a poeira baixar com o tempo. E eles estão fazendo uma aposta que, no meu ponto de vista, é uma aposta muito arriscada. Porque vários militares foram indiciados. Mas eles estão falando o seguinte, o relatório da CPI da pandemia indiciou mais de 80 pessoas e ninguém foi preso. Não deu em absolutamente nada. Então esse também não vai dar, basta a gente ficar esperando. Só que aí, pessoal, eu começo a perceber o quanto que os militares brasileiros são incompetentes. Que eles não conseguem pensar estrategicamente e prever cenários futuros. Porque 2021 é completamente diferente de 2022, por conta da PGR, da mudança que houve. Agora não é mais Augusto Aras, mas sim Eliseta Ramos. Ela é a PGR interina. Só que o Lula não sabe quem vai ser o novo PGR, se vai ser o Gonê, se vai ser o Bigonha. O Lula quer novos nomes. Ele quer tempo, prazo para pensar. E aí, o que acaba acontecendo? Eliseta Ramos vai ficando. O Lula está satisfeito com o trabalho dela. E essa decisão de nova PGR vai ser lá para 2024. Se a Eliseta fizer um bom trabalho mudando a imagem da PGR, que foi colocada como uma imagem subserviente a Bolsonaro, por que que o Lula não poderia efetivá-la? Ele pode colocar uma mulher com PGR e um homem para o STF. Quem sabe isso não pode acontecer? Pode. Enquanto não há a definição do Lula, Eliseta está na parada, está na disputa. E ela pode mostrar trabalho. Como? Abrindo e aceitando esses indiciamentos, porque o relatório final da CPI vai ser encaminhado para ela. E com essa mudança de postura da PGR, com a Eliseta, mesmo como interina, ela pode aceitar acordos de delação que podem ser propostos, porque o Aras se posicionou contra o acordo de delação do Mauro Cid. Mas a Eliseta não. Ela pode aceitar. E a gente sabe que o Cid falou pouco. Ah, mas ele falou muito. Sim, ele já falou muito, mas o muito do Cid é pouco, porque ele está envolvido em outros 5 inquéritos que ele ainda não comentou. Desde Caixa 2 de Michele a outras coisas envolvendo o Bolsonaro. E ele também revelou outros encontros que o Bolsonaro teve com militares que já foram confirmados pelo general Freire Gomes, que era comandante do Exército na época do governo Bolsonaro. Ao menos 10 encontros ocorreram para discussão de ações antirrepublicanas. Sem proteção de Augusto Aras e com esses escândalos caindo do céu, o que pode acontecer com o Bolsonaro? Para os militares, é claro que tudo isso provoca um desgaste na imagem. A mudança de PGR não garante mais proteção ao bolsonarismo. Eles estão dizendo que eles são apartidários. Não, nós não temos partido. Beleza, podem não ter partido, mas a imagem está afetada. E eu vejo que eles vão se distanciar do Bolsonaro. Cada vez mais. Talvez até desejando a prisão do Bolsonaro, que fica cada vez mais naturalizada, pessoal. Porque sem a proteção da PGR, sem o apoio militar, com as informações vindas do Mauro Cid, o que resta a Bolsonaro? Absolutamente nada. Talvez ele tenha que fazer aquilo que a Marta Suplicy falou para fazer lá atrás, para relaxar e lutar jiu-jitsu do modo mais amistoso possível quando ele for preso lá no banheirão da Papuda ou de Bangu. Isso aí nós vamos definir mais lá na frente.